E aí, pessoal do canal, tudo bom? Estou aqui de novo no estúdio M7 aqui do meu amigo Matheus Machado, onde a gente vai estar gravando mais uma entrevista hoje. Dessa vez vou entrevistar um camarada que é lenda aí na música brasileira, lenda na gravação de guitarras em CDs de vários artistas da música brasileira, dupla sertaneja, o grande Rick Ferreira. Rick, é um prazer entrevistar você para saber um pouco da sua carreira, da sua vida, de tantos trabalhos muito legais que você fez e você está podendo compartilhar isso com a gente aqui no canal, tá bom? Muito obrigado pela entrevista, vamos lá! Lele, eu que agradeço a vocês pelo carinho de vocês comigo, muito obrigado. O grande Márcio Quen, que há muitos anos acompanha a dupla Bruno e Marrone. Obrigado pelo convite, Lele. Olá, Lele. Grande Lele Severo, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Fala, Lele. Fala, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui hoje com o meu grande amigo Manute Lacerda, guitarrista do Eduardo Costa. Hoje eu estou passando aqui para convidar vocês a assistir a entrevista que eu dei com o meu querido amigo Lele Severo no canal dele. Estou aqui na casa do meu grande amigo aqui, o Ronaldo Cesário, guitarrista do Eduardo Costa. Olá pessoal, meu nome é Álvaro Gonçalves, eu vou fazer essa entrevista com o Lele Severo. Fala galera, tudo bom? Oi Lele, obrigado pelo convite. Jimmy Oliveira aqui. Recentemente eu dei uma entrevista aí pro meu grande amigo Lele Severo. Eu acho legal esse lance de entrevista porque você passa a conhecer o artista mais de perto. Eu só entrevisto o cara que toca demais. Começa contando pra gente como você começou a tocar e quando a música entrou na sua vida. Oi Lele, meu querido. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui, tendo essa oportunidade, né, de conversar com você, né, dessa entrevista, e te agradeço muito pela oportunidade. Bom, vamos lá. Cara, comecei a tocar muito cedo, aos 5 anos de idade já comecei a me interessar por música. Nós tínhamos um piano numa fazenda que era dos meus avós, né, onde a gente passava as férias, e eu já ficava tirando algumas melodias naquele piano que tinha na casa da fazenda, na sede da casa da fazenda, e fui me interessando até que descobri que tinha um cara lá que era o filho do cara que tirava o leite da vaca lá na fazenda, que tocava violão. Puta, eu ficava encantado com aquilo, eu devia ter 7 anos de idade, e o cara ficava ali, cara, eu passava assim, horas ouvindo o cara tocando, né? Aquelas modas de viola, enfim, eu gostava muito daquilo. E, cara, foi me interessando até que no meu aniversário de 7 para 8 anos de idade, eu ganhei um violão da minha avó e comecei a ter aula de violão, mas assim, aprendi os primeiros acordes, depois não me interessei mais, né? Eu nunca fui bom aluno em nada, nem no colégio, enfim, nem música eu quis estudar, na verdade eu sou autodidata. Mas enfim, aprendi os primeiros, na verdade os primeiros acordes mesmo eu aprendi com o cara da fazenda, né? Com esse cara que eu te falei, chamado Jorge, né? E aí, cara, fui me interessando por violão, tive algumas aulas, né? Depois do colégio eu ia para uma aula de violão, mas isso foi o quê? Durante um mês ou 2, né? Com 9 para 10 anos, meu pai já me deu minha primeira guitarra e eu já formei a minha primeira banda, né? Isso foi, estou falando de 62 para 63, né? Que eu tinha 10 anos, né? E
Cara, e a partir daí, meu interesse por música foi assim, total. Eu nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida que não fosse a música. Enfim, é do que eu vivo, né? Até hoje. Eu nunca ganhei um centavo na minha vida, nem vendendo instrumento, porque eu nunca vendi instrumento, né? Os que eu tenho eu só comprei e estão comigo até hoje, desde o início de tudo, né? E, enfim, foi isso, né? A primeira banda foi The Lumbermen, né? Eu tenho até umas fotos, eu posso até mandar para você, né? Umas fotos da gente ensaiando, eu com 10 anos, o Dade, que hoje em dia toca nos Tribalistas, né? Com a Marisa Monte, mas foi da Cor do Som também, baixista, e dos Novos Baianos também. O Pedrinho Lima, que começou comigo, na verdade fui eu e Pedrinho, né? No ônibus do colégio, a gente voltando para casa de um dia de aula, e ele me falou que tinha um violão, que ele botou um captador, e a gente combinou de tocar junto, e tudo começou assim, né? Eu tinha 10 anos, o Pedrinho tinha 11, ele é um pouquinho mais velho do que eu, e começou dessa forma, e meu interesse pela música nunca mais saiu de dentro de mim, né? E é o que eu faço na minha vida, é a única coisa que eu sei fazer na minha vida, é música, produção, enfim, gravações, shows, tudo ligado a isso. Conta pra gente como se deu a sua formação musical, de onde vieram as suas referências como músico. Conta pra gente como se deu a sua formação musical, de onde vieram os seus aprendizados e suas referências musicais. Meu aprendizado, cara, foi ouvindo esses caras, porque eu sou um músico autodidata, né? Quando eu aprendi os primeiros acordes, como eu te falei, na minha fazenda, um dó, um ré, um mi, e depois eu fui indo, cara, por conta própria, né? Como eu te falei, eu não gostava de estudar, né? Então, assim, o professor de violão me passava, desses 2 ou 3 meses que eu tive aula, foi a única vez que eu tive aula na minha vida, foram durante 2 meses, esse professor passava os exercícios, mas, cara, eu não tinha saco para tirar aquilo, eu não entendia direito como é que era aquele negócio, e eu preferi ir ouvindo e correndo atrás, cara. Na verdade, foi isso. Meu aprendizado foi ouvindo o que eu gostava e tentando tirar. Mais tarde, quando formei a banda, lá aos 10 anos de idade, a gente já tirava, né, o que a gente conseguia tirar, né? Ficava ali o dia inteiro ouvindo aquelas coisas, tentando reproduzir igual. Quando surgiu os filmes, né, dos Beatles, a Hard Day's Night, depois o Help, enfim, a gente conseguiu ver algumas coisas, porque nessa época não tinha nada, cara, não tinha internet, a gente só tinha o que a gente ouvia, e era tudo vinil, né? Então, assim, não tinha referência de aonde a mão do cara estava fazendo determinada frase, né? E quando a gente teve a oportunidade de assistir o A Hard Day's Night em 63, o filme, né? E depois o Help, acho que foi 64 ou 65, a gente já aparecia algumas coisas, né, nos filmes. Então, dali a gente começou a entender como é que era o mecanismo do negócio. E nessa fomos indo dessa maneira. Bom, minhas referências musicais sempre foram o que eu ouvia nessa época, né? Que era The Shadows, The Ventures, de repente em 62 para 63 foi Beatles, The Rolling Stones, Dave Clark Five, Gary and the Pacemakers, enfim, uma infinidade deles, né? Depois Bill Haley, né? Seus Cometas, Jenny Vincent, a turma do rock, né? Elvis, enfim, basicamente a minha formação foi isso. Mas a minha ligação com a música country, eu acho que se deu desde os meus tempos na fazenda, porque eu era muito ligado, né, com essa coisa de cavalo, da vida do campo, assim, em geral, né? E eu era muito ligado nos filmes de western,
mas eu era mais ligado nas músicas dos filmes de western do que propriamente nos filmes. Obviamente que eu adorava os filmes de western, de cowboy, enfim, Mocinho Bandido, era Rin Tin Tin, era o Zorro e o Tonto, Bonanza, aquele seriado do Bonanza, aquele tema do Bonanza, por exemplo, é uma coisa que eu ficava maravilhado com aquilo, né? E eu sempre falava assim, cara, um dia eu vou tocar esse tema. E eu gravei um disco instrumental que ainda não saiu, e esse disco tem, eu considero que é a trilha sonora da minha vida, né? E tem uma regravação que eu fiz da música Bonanza, do seriado Bonanza, né? E as minhas influências foram essas, né? São o que eu ouvi desde que eu comecei. Depois, mais tarde um pouco, lá para 65, 66, já entrou, Beatles sempre, né, acompanhando, mas aí entra Beach Boys, The Who, The Kinks, enfim, várias, um pouco mais tarde Led Zeppelin, enfim, e foi indo dessa forma, mas minhas influências basicamente são essas. Rick, como se iniciou essa fase na sua vida de gravações em estúdio? Quando você começou a gravar em estúdio? Conta pra gente como foi esse processo de iniciar, desde as gravações mais simples, até gravar com grandes artistas da música brasileira, como o grande Raul Seixas e outros mais. A primeira vez que eu entrei num estúdio de gravação, eu tinha 17 anos. Lá já estavam Mamão de bateria, que já era um cara que já gravava com vários artistas, Luizinho Essa, que foi um grande pianista da Bossa Nova, Osmar Milito, que foi outro grande pianista da Bossa Nova. Ele era o pianista de um grupo chamado Tamba Trio, fez muito sucesso na Bossa Nova, enfim, outros grandes nomes, de Bebeto, que era basicamente o Tamba Trio. E eu gravei um disco do Ruban. Na época ele não era Ruban, ele era Rubinho, e era um pianista. Eu tinha 17 anos, o Ruban tinha 18, quase 19, enfim. E para quem não sabe, o Ruban, ele é autor de Dancing Days, daquele grande sucesso das Frenéticas, né, da música Dancing Days, e de outros vários sucessos também, da banda Sempre Livre, Eu Sofri, enfim, vários, né? E foi a primeira vez que eu entrei. Eu tinha 17 anos e o disco é esse aqui. Esse disco aqui. Tá? Eu gravei inteiro esse disco, isso foi em 1970, né? E aí, logo depois disso, o Ruban conheceu o Paulo Diniz, que era já estava estourado, né, com a música I want to stay here, I wanted to go back to Bahia, né? I don't want to stay here, I wanted to go back to Bahia. Esse cara fez muito sucesso com essa música e nós começamos a trabalhar com o Paulo Diniz, né, em shows. E cara, a minha entrada em estúdio assim, com um grande artista, depois desse episódio, dessa gravação, desse disco do Rubinho, foi com o Raul. Raul, em 72, eu procurei o meu amigo de infância, irmão do Dade, que tocava comigo na banda, né, no início da minha vida, que são meus amigos de infância, né, tanto o Dade quanto o Sérgio Carvalho, que é um grande produtor, já falecido, infelizmente, mas foi um grande produtor, inclusive produziu 10 mil anos do Raul, né, o Sérgio. E praticamente a discografia inteira do Chico Buarque, Simone, enfim, vários artistas, né? E procurei o Sérgio, porque eu estava meio que... Eu estava naquela meio fase assim do tô sem banda, né? Então, tô sem banda, o que eu vou fazer? Pô, E aí comecei a compor umas músicas e procurei o Sérgio. Ele já estava trabalhando como produtor da Philips e
procurei o Sérgio e falei, Sérgio, eu queria gravar umas músicas minhas, fazer um demo, enfim, pra você mostrar aí na gravadora, quem sabe eu lançar um disco e tal. E gravei esse demo. Esse demo ficou lá rendendo, né? Gravei 2 músicas minhas. Até que um dia o Sérgio mostrou isso pro Raul. O Raul já estava estourado com Ouro de Tolo, né? E o Sérgio mostrou essa gravação pro Raul. E o Raul, quando ouviu, falou, Sérgio, esse é o som que eu estou procurando para mim, cara. Quem são esses caras? Quem é o cara? Ele falou, não, Raul, esse é o Rick, meu amigo de infância, é um super guitarrista e tocou com o Dade, com meu irmão, desde os 10 anos que eles têm uma banda. E ele fez esse demo, cara. Ele falou, cara, eu quero esse cara, eu vou começar, já estou gravando o Guita, o disco Guita, né, em 74, que foi logo seguinte ao Krieg Rabandolo, que ele estourou com o Ouro de Tolo, que esse foi o único disco do Raul que eu não gravei. Foi o de 73, o Krieg Rabandolo. Aí o Raul, o Sérgio me levou na casa do Raul. A partir daí comecei a trabalhar com o Raul e me tornei o fiel escudeiro dele, como ele mesmo gostava de me chamar. E até 89, que foi o último disco, eu gravei todos, do Guita ao Panela do Diabo. Cara, e por conta dessa abertura do Raul, eu comecei a trabalhar também com outros artistas. O primo do Sérgio, que era o Guti Carvalho, ele produziu o Erasmo nessa época. Em 75, eu já fui gravar a primeira vez com o Erasmo, a convite do Guti Carvalho. Uma música que ia para a novela Rock Santeiro. Foi até censurada, né, essa música na época. E comecei a gravar com o Erasmo. Em 76 já gravei o disco inteiro do Erasmo, Banda Descontente. Enfim, de 75 a 2008 foram 33 anos que eu trabalhei com o Erasmo ininterruptamente, né, fazendo todos os discos e os shows que ele fez durante todo esse período. E foi isso, cara. Quer dizer, a grande abertura de porta para mim foi o Raul e também o Miguel Cidras. Eu não posso esquecer de mencionar o Miguel, porque o Miguel ficou também muito encantado comigo. O Miguel, para quem não sabe, é quem eu considero, já falecido também em 2008, o George Martin da vida do Raul. E o Miguel, cara, é um excelente arranjador, fez obras-primas nas músicas do Raul, como o arranjo de Guita, por exemplo. E o Miguel começou a me levar para as gravações, que ele fazia os arranjos, e nessa eu fui indo, cara. E comecei, esse foi o grande start da minha vida em relação a gravações em estúdio. Rick, fala pra gente de algumas músicas que você gravou que foram grandes sucessos nacionais, né? Se você quiser pegar a guitarra aí, tiver com amplificador fácil aí, quiser mostrar pra gente alguns grandes sucessos que você gravou, como o riff de Cerveja de Leandro Leonardo, Dia de Rodeio, que tem aquele riff country maravilhoso. Eu vou até gravar uma aula dela para pôr no canal aqui no YouTube. Mostra pra gente algumas canções que você gravou aí, fale um pouco de algumas músicas pra gente aí. Dia de Rodeio. Cara, Cerveja eu tenho uma gravação dela aqui que eu posso tocar junto, inclusive. Eu acho que fica legal. Cara, um outro artista que eu gosto muito, que é meu parceiro também numa música, que eu gravei todo aquele início da discografia,
Rapaz Latino-Americano, Medo de Avião, enfim, vários, todos aqueles discos, do Alucinação ao Divina Comédia Humana, que foi em 80 para 81, foi o Belchior. Um grande amigo, também parceiro, todos os sucessos, aqueles grandes sucessos do Belchior, tem a minha participação ali. Vou mostrar aqui como eu fiz o Medo de Avião, que é uma música que eu gosto bastante. Rick, como eu mencionei, você gravou guitarra, violões, pedal steel em várias músicas de dupla sertaneja. Conta pra gente como foi que você migrou para esse estilo, né, o sertanejo, quando isso aconteceu e como foi e como é trabalhar dentro desse estilo para você. Bom, Lele, cara, eu sou pioneiro nesse estilo aqui no Brasil. Ninguém nunca fez música country, pelo menos que eu tenha conhecimento, antes de eu surgir, né, com essa pegada, com essa novidade, né? Porque foi um estilo, como eu te falei, desde pequeno que eu gosto. E já quando comecei a tocar, eu já comecei a desenvolver e tocar esse tipo de música, né? Mas a minha entrada, assim, nesse estilo foi quando o Leandro e Leonardo resolveram gravar um disco com mais a pegada country rock, que foi esse que eu acabei de mostrar, que foi o disco que tem o Cerveja, tem o Anahie, e surgiu essa oportunidade, né? Eu já vinha trabalhando com eles naquele seriado da Globo, eu nunca tinha gravado com eles, mas aquele seriado da Globo que passou, eu participei, fiz a direção musical daquele seriado, e a produção musical era do Sérgio Carvalho, que nessa época trabalhava na Globo. Então, quando surgiu essa ideia de se gravar um disco nos moldes do country rock americano, principalmente, né, no segmento do Alan Jackson, não sei se você conhece esse disco, mas tem uma foto dentro desse disco, que é a capa de um disco do Alan Jackson. O Leandro fez a capa dele sentado numa poltrona com um violão, que é a mesma foto praticamente, né? Só que a do Leandro Leonardo está no encarte do disco, e o do Alan Jackson é a capa do disco. A única diferença foi essa. Então eu gravei, né? Fui convidado pelo Sérgio Bittencourt, da gravadora, aí eu conheci o Reinaldo Barriga, nessa ocasião também, e quando saiu esse disco foi um estouro, assim, nacional, né? E todo mundo pensou que os caras tinham gravado o disco em Nashville. Quando souberam que eu que tinha feito, aí começaram a vir atrás de mim também para outras duplas, outros artistas. Aí gravei com o Christian Ralph, gravei com Zezé, com o Leonardo, né, depois da morte do Leandro, continuei gravando, Daniel, enfim, uma infinidade, Clube da Viola, César e Paulinho, aquele Chique no Último, né, tem uma guitarra ali também, feroz, né? Enfim, foi dessa forma, né, que eu comecei, entrei nessa. Na verdade, a porta de abertura foi o Leandro Leonardo com o disco que tem o Cerveja. Se não me engano, chama-se Essas Mulheres, o nome desse disco. E aí deu-se a minha entrada nesse estilo. E juntou uma coisa com a outra, né, porque eu já tocava pedal steel. Eu também fui o pioneiro nesse instrumento no Brasil. Ninguém tinha tocado pedal steel também no Brasil antes de mim. O primeiro que veio foi para mim,
E a primeira gravação feita no Brasil com pedal steel foi SOS do Raul. Foi a gravação que eu fiz. O banjo, o Five Strings Banjo também, o banjo de bluegrass, né, de 5 cordas. Eu fui o pioneiro também a usar aqui no Brasil. Enfim, foram instrumentos que o meu estilo sempre foi esse, né? Eu sempre gostei muito da música country e há muitos anos que eu já vinha tocando, né? Você pode pegar gravações minhas aí de 76, mas ninguém sabia o que era isso ainda. No disco do Erasmo, Banda dos Contentes, tem uma música que eu fiz com ele chamada Billy Dynamite. Essa música foi uma das primeiras gravações que eu fiz com pedal steel, foi em 76, né? Antes foi 74, né? O SOS do Raul. E, enfim, depois veio o Zizi Posse, com Caminhos de Sol, enfim, várias músicas e até hoje, né? Eu gravo dentro desse estilo, com esses instrumentos. Obviamente que hoje tem muitos músicos que tocam, né? Pedal steel, muitos tocam bem, inclusive. Mas, enfim, tudo começou lá atrás comigo. E, na verdade, assim, né? Assim, trabalhar com essas duplas sempre foi muito legal. Trabalhar no meio sertanejo, assim, porque eles tiveram, assim, um apreço legal, assim, pela minha pessoa, porque eu estava trazendo ali uma novidade, né, que todos queriam e não tinha quem fazia isso aqui no Brasil ainda, né? Hoje em dia tem zilhões de guitarristas no estilo country maravilhosos aí, cada um melhor do que o outro, mas, enfim, a porta de abertura fui eu que dei lá atrás na gravação de Cerveja. Eu citei aqui os riffs de guitarra country, como o da música Cerveja, do Leandro Leonardo, Dia de Rodeio. Conta pra gente um pouco aí como é o seu processo de criação, como você chegou na ideia para tocar esses riffs. Conta pra gente um pouco como funciona o seu processo de elaboração para criar um arranjo, criar um solo, em que você se baseia. Conta um pouco como você cria essas coisas. Bom, Lele, esse processo de criação, cara, na verdade, nem eu sei exatamente. O Paulo César Barros, grande baixista, né, que gravou praticamente toda a obra do Raul junto comigo, ele diz assim que 60% ou 70%, 60% é o conhecimento, né? É você, tá em você, né? E o resto é malandragem, né? Você já ouvir a música e já saber onde você vai se encaixar dentro da música, o riff que você já pensa lá, pô, essa música cabe esse riff aqui, enfim, mas o processo de criação é basicamente assim. O Dia de Rodeio, por exemplo, foi dentro do estúdio. Começou a tocar a música, eu já fui fazendo esse riff assim do zero, né? Eu não ouvi antes a música para bolar alguma coisa. Cara, com o Raul eu ainda fazia um pouco isso, porque determinadas músicas, não digo disco inteiro, né? Mas quando o Raul ia gravar um disco novo, ele sempre se reunia comigo antes. Não digo que ele pegasse todas as 10 ou 12 músicas do disco todo, não, pegava 2 ou 3, ou 3 ou 4, que são as principais músicas, e a gente passava antes em casa, né? A gente se encontrava, bolava algumas ideias, pô, isso aqui, essa introdução, fazer um solo aqui de introdução, poxa, fica legal. Muitas coisas a gente bolou assim. Cara, mas o Cerveja foi outro que também apertou o REC lá, eu saí fazendo aquele riff ali. Obviamente que não foi uma coisa de primeira, né? Fui me achando ali na música e acabou ficando aquele solo lá na música, né? Então, assim, o processo de criação é basicamente esse, é você já ter a manha, né, do estilo, né? Porque, cara, isso facilita muito, né? Quando você não conhece o estilo, dificulta muito, né? Se você pegar uma pessoa que não tem essa manha, que não tem a pegada da música country, não tem o conhecimento da música country, né? Ele jamais vai fazer, né? Porque
cara, tá no sangue da gente. Então, assim, quando eu escuto uma música que já propícia a colocar esse tipo de riff, você já tem vários ali na cabeça que você vai criando e já vai juntando um com o outro. Enfim, o processo é assim, é simples. É um processo simples. Não tem... Na verdade, eu sou um guitarrista que eu não sou de muitas notas, não sou aquele cara que não sei quantas notas por segundo, solos mirabolantes, malabarismos e esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa muito simples. A maioria dos solos, posso dizer até que todos os solos, cara, que eu fiz até hoje, cara, qualquer guitarrista tira. Agora, assim como eu tiro qualquer solo dos Beatles, assim como eu tiro qualquer solo dos Stones, do Keith Richards, do Eric Clapton, do Hendrix, aquilo ali são coisas simples, na verdade, né? É tudo feeling e sentimento, né? Não tem nada. Agora, aquelas escalas malabaristas desses guitarristas de heavy metal, de não sei quantas notas por si, aí já é outra história. Aí exige uma técnica. Agora, que é uma coisa também que dificilmente você vai usar esse tipo de música, de riff ou de linguagem em qualquer música, né? Quer dizer, você tem que ter uma música certa para você usar aquilo ali, né? Senão fica, de repente, o cara aprende a fazer aquelas escalas de não sei quantas notas por segundo e o cara que fica doido para usar aquilo ali em qualquer música, né? Então a primeira coisa que o cara faz quando vai gravar já é meter aquele solo com não sei quantas notas, porque ele quer botar aí para ouvir aquilo que ele estudou, né? Que o cara está aprendendo ali, que ele aprendeu a fazer. Mas não sei, o meu caminho não é por aí, né? O meu caminho não é por aí. O meu caminho é o da simplicidade, pouca nota. Por isso que eu me identifiquei muito com o Mark Knopfler, a primeira vez que eu escutei esse cara. Eu falei, cara, esse cara toca igual a mim. Porque eu já tocava assim antes de conhecer o Dire Straits, assim, é uma semelhança muito grande com ele que eu tenho, sabe? É valorizar o silêncio, né? Aonde não toca, sabe? Os espaços que ele dá entre uma frase e outra, o negócio que você fala, bicho, esse cara é de outro planeta, porque, cara, ele usa coisas assim que qualquer outra pessoa estava enchendo de nota aquilo ali. E o cara vai ali, cara, dá uma nota, depois ele dá outra, faz uma frase. A economia dele em notas é uma coisa impressionante. E na hora que eu ouvi Dire Straits pela primeira vez, a primeira coisa foi me identificar com a maneira dele tocar, porque eu toco desse jeito. Se você pegar gravações minhas de 72, esse próprio demo que eu te falei, que o Raul ouviu, né, quando ele falou para o Sérgio me levar na casa dele, que ele queria me conhecer, que era o som que ele estava procurando. Cara, é um solo de pouquíssimas notas essa música, né? É uma coisa muito simples, muito simples. Rick, eu vou ter que ler algumas perguntas aqui, porque eu elaborei algumas perguntas aqui, elas ficam meio compridas aqui, mas vamos lá. Você gravou e trabalhou muito na carreira de um dos artistas mais conhecidos e queridos dentro da música brasileira, que foi o Raul Seixas. Conta pra gente aí um pouco dessa época, como ele era como pessoa, como eram feitas as gravações, como você colocava as guitarras dentro da música dele e como ele gostava das linhas de guitarra dentro das composições dele. Conta pra gente aí. Bom, Lele, em relação ao Raul, cara, o Raul foi assim um presente na minha vida, né? Eu tenho um grande amigo jornalista que ele já fez várias entrevistas comigo. E uma vez eu falando com ele, assim, que conhecer o Raul, né, foi o start da minha vida, né? Porque foi o primeiro grande artista que eu trabalhei, né? E que isso mudou a minha vida, né? Aí o jornalista falou assim, não, peraí, mudou a sua vida, mas e mudou a vida dele também, né? Porque era uma coisa antes de você e depois de você foi outra, né? Aí eu parei para pensar e falei, não, é verdade. Quer dizer, então foi uma situação de sintonia ali que eu nunca tive com nenhum outro artista. E posso dizer que, cara, foi
os anos assim muito legais da minha vida, trabalhar com o Raul. E o processo de criação foi esse que eu te falei. A gente se reunia antes de ir para o estúdio, mas não, como eu te falei, não com todas as músicas. Eu pegava 2, 3 músicas, assim. Por exemplo, para o Guita, eu me reuni com ele para fazer, fiz em casa o Trem das 7, o SOS e o Água Viva. Né? Foram as músicas que a gente passou assim. Né? Então, o processo era mais ou menos esse. Agora, muita coisa aconteceu dentro do estúdio também, né? A gente ia... Porque o time que ele gravava era um time muito legal, né? Era o Mamão de bateria, o Paulo César Barros no baixo, o Miguel Cidras, né, os arranjos, e eu de guitarra. Isso eu vou te falar que foi 90% da obra discográfica do Raul, fomos nós 4 que fizemos, né? Então, assim, a gente já tinha uma sintonia, né, no olhar, né, que já rolava a coisa automaticamente. Né? E outra coisa também, que é um sistema que eu gosto de fazer até hoje, que é gravar ao vivo, cara. A gente gravava todo mundo junto. Isso é uma coisa que nas minhas produções, até hoje, eu faço desse jeito. Porque é outro papo. É outro papo. Hoje em dia as pessoas fazem muito isso, o baterista bota a bateria lá no estúdio dele, ou aí o baixista bota o baixo na casa dele, aí você faz a guitarra no seu estúdio. Obviamente que nós estamos vivendo um momento de pandemia que só está sendo possível, né, gravar dessa forma. Então, como a vida não pode parar, então a gente tem que se adaptar aos novos tempos, né? Ou, pelo menos, a essa nova situação, né? Porque eu não acredito que depois que isso tudo terminar, que as coisas vão continuar assim. Pelo menos da minha parte eu posso te garantir que não. Eu quero voltar para dentro do estúdio, tá gravando com a pessoa, olhando no olho dela, sabe? Isso para mim é que é impagável, né? As ideias brotarem com todo mundo tocando junto dentro do estúdio, né? E o Raul era um cara adepto a isso, ao disco ao vivo, ao clima, muitos erros de gravação. Um dia eu vou fazer um vídeo, cara, assim, mostrando alguns erros de gravação nas gravações do Raul, que ficaram e que ele deixou passar e que ficou do jeito que está. Né? Tem algumas músicas. Né? Então, assim, o mais importante para ele era o clima. O clima tá legal. Não, vamos fazer a boa porque teve um erro de não sei o que. Não, deixa o erro aí. Sabe? Segue o mantra. Né? Então, assim, o processo de criação com o Raul era muito legal. E, obviamente, que o Raul era um cara muito criativo, tinha ótimas ideias. Obviamente que, às vezes, ele levava uns parâmetros, né, que ele gostava, né, ou fazia alguma coisa em cima de uma música que ele já gostava, alguma coisa do Elvis, alguma coisa de um rock que ele gostava, de The Byrds, enfim, de Beatles, né, tem algumas coisas assim que o Raul ele usava como parâmetro. Tem até uma história engraçada que quando ele foi para o exílio, né, nos Estados Unidos, ele conheceu o John Lennon. Isso ele me falou pessoalmente, né, que ele conheceu o John Lennon. E quando ele voltou, né, o Guita já estava estourado, ele voltou e nós começamos a gravar o Novo Eon. Né? E a primeira gravação foi o Rock do Diabo. Eu fui pro Raul, né, para a casa do Raul, né, para a gente passar, e ele pegou o Honey Don't dos Beatles e botou como parâmetro de abertura do Rock do Diabo. E eu falei, Raul, peraí, ele falou, não, eu quero a introdução exatamente assim. Eu falei, Raul, mas peraí, você quer exatamente assim como? Você quer igual ao Honey Don't? Igual a música dos Beatles? Ele falou, não, eu quero igual. Mas, Raul, mas peraí, cara, a gente vai usar a abertura, o riff de introdução do Honey Don't no Rock do Diabo, é isso mesmo que você quer? Ele falou, não, eu quero igual. Eu falei, caramba, mas pode isso? Ele falou, pô, claro que pode, pô. John Lennon é meu amigo. Que foi a época que ele ficou no exílio lá e conheceu o John Lennon, trocaram várias ideias, enfim.
Né? Isso ele próprio me contou, né? Então, quando eu falei do negócio, pô, mas pode usar o riff? Ele, pode, John Lennon é meu amigo, ele deixa. Raul era muito figura, cara, muito figura. Um cara fantástico, bicho, eu sinto muita falta dele. Pessoa, assim, totalmente do bem. E, porra, pra mim, o maior artista do Brasil e de todos os tempos. Rick, tantos anos tocando, gravando, shows, com certeza você deve ter algumas histórias engraçadas, curiosas, algumas que servem até de aprendizado. Aí conta umas 2 ou 3 histórias pra gente engraçadas, aí curiosas pra gente aqui no canal aqui. Cara, histórias curiosas. Bom, tem uma história engraçada, cara. Quando a gente estava gravando o Metrô Linha 743, né, eu estava na minha casa em Petrópolis, na Serra, né, aqui no Rio. Aí o Raul me ligou, né, empolgadão. Oh, vamos gravar o disco novo, vamos fazer uma versão. Quero fazer um disco acústico. Eu falei, pô, Raul, acústico? Tem certeza? Ele falou, tenho. Vamos fazer um disco acústico, só com violão, tal. Eu falei, pô, legal, vamos nessa então. Aí o Raul falou pra mim, e eu trouxe um cara dos Estados Unidos, tá vendo? Um cara dos Estados Unidos, que o cara é muito fera, e o nome dele é Clive Stevens, o cara vem pra gravar com a gente. O Raul sempre teve mania de americano, né, cara? Acho que o grande sonho dele era ter se projetado musicalmente para o mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa assim que o Raul nunca conseguiu, infelizmente, mas o Paulo Coelho, por exemplo, conseguiu, né? Como escritor, ganhou o mundo, né? O Paulo Coelho. O Raul não, o Raul, infelizmente, não conseguiu esse feito. Mas, enfim, começamos o Metrô e o Raul trouxe o tal do Clive Stevens. O cara tocava sax, tocava flauta, tocava teclado e tocava percussão. Eu soube até que ele morreu, né? Uns 2 anos atrás, se não me engano, uma coisa assim, 2 ou 3 anos. Ele faleceu, o Clive Stevens. E aí, cara, começamos a gravar e o cara começou a botar as ideias dele. Gravamos o Metrô Linha 743, a música, né? E o cara, nada de acontecer, nada, o cara umas ideias totalmente fora do contexto. E nada acontecia, e passou para a música seguinte e nada acontecia. E o cara tinha ganhado assim, uma fortuna. Pô, o cachê que ele cobrou foi assim, exorbitante. Mais passagem, mais estadia, mais carro para levar e buscar no hotel, do hotel para o estúdio, do estúdio para o hotel. Enfim, cara, a Som Livre gastou assim, uma fortuna para trazer o tal do Clive Stevens e nada acontecia dentro do estúdio. O cara nada, era uma ideia totalmente... Até uma hora que eu estava assim, eu aqui na mesa de som, né? O vidro ali, na técnica ali na frente, o cara lá dentro gravando. Eu, Raul e o técnico de som ali. Aí chega uma hora que eu olhei pro Raul e falei assim, Raul, esse cara é bico. Aí o Raul se assustou, olhou pra mim, o quê? Bico? Raul, esse cara é bico, bicho. Esse cara não toca porra nenhuma. Esse cara é um zero à esquerda, porra. Você não faz nada, esse cara. Não tem ideia nenhuma, ele tá totalmente fora. Pô, o Raul sempre me chamou de Rikovski, né? Pô, Rikovski, mas você acha mesmo? Eu falei, Raul, eu acho não, tenho certeza, bicho. Esse cara não conseguiu fazer nada em nenhuma música. Aí, cara, ficou aquele impasse, o cara ainda tentando... Bom, acabou que o cara não fez nada. Até que surgiu uma música chamada Meu Piano, que está no disco Metrô Linha 743. Aí falou assim, pô, essa música tem que ter um solo de sax. Aí eu falei pro Raul, pô, Raul, então é a chance do cara agora, bicho. Ou vai ser nessa música, ou o cara vai ver. Até aqui, ganhou uma puta de uma grana e não vai rolar nada que ele vai fazer. Enfim, rolou a música, rolou o sax,
sax ficou legal e foi pro disco. Aí no encarte do disco tem escrito assim, cada um, né, que tocou, né, cada instrumento na música. Aí na hora do ensaio assim, Clive Stevens, saxofone, na música Meu Piano, o solo mais caro da história. Isso está no disco, cara. Se você pegar o encarte do metrô, linha 743, tá assim. E essa história está nessa nova versão, dessa tiragem que o seu 180 fez com a Record, né? É uma versão maravilhosa do metrô que tem um encarte enorme com várias histórias dentro, e essa é uma das histórias que eu conto lá no disco, né? O Clive Stevens, saxofone, o solo mais caro da história. E a outra, cara, a história curiosa, nós estávamos gravando o metrô, não. O metrô foi esse que eu acabei de falar. Quando nós estávamos gravando o Obapiluba Bulabem Boom, o disco que tem o Cowboy Fora da Lei, Quando Acabar o Maluco Sou Eu e tal. E tá na fase final já do disco, praticamente mixando o disco, e veio a notícia da gravadora Copacabana que a censura tinha segurado 3 músicas do disco do Raul, que era o Check-up, Não Quero Mais Andar na Contramão e uma que fala do vampiro, esqueci agora o nome, mas censuraram 3 músicas. Aí, cara, o Raul nessa época ele estava na clínica Tobias fazendo tratamento do alcoolismo, né? Ele foi poucas vezes para o estúdio. Na verdade, assim, esse disco, quem era? O Raul dentro do estúdio era eu, né? Eu fazia a voz guia, elaborava os arranjos, enfim, de toda a parte de direção musical. E quando o Raul estava bem, ele dava uma escapulida da clínica e ia para lá. Nesse dia, terminando a gravação, eu fui até a clínica Tobias para levar essa notícia para o Raul, né? Do metrô, do Obapiluba. Raul, olha, infelizmente a censura segurou 3 músicas aí. E o Raul, ele tinha um negócio que era dele. O Raul não era aquele artista que nessa época muitos artistas faziam isso, né? Gravavam 18 músicas para escolher 12, para escolher 13, aí depois as outras ficavam para o próximo disco, ou algumas para o próximo disco, de repente até para um terceiro disco. Mas o Raul não, ele entrava no estúdio já com as músicas certas que ele queria gravar. Cara, ele chegou lá, cheguei na clínica, Raul sentado na cama, tomando um café. Eu falei, Raul, temos um problema. 3 músicas ficaram na censura. E ele, não acredito, censura sempre, atrás de mim, sempre me perseguindo, não sei o quê. Falei, pois é, infelizmente, mas essa é a realidade. Então, nós precisamos resolver isso, porque o disco está com 8 músicas. E nós temos que resolver essa situação. Nessa época não tinha EP, né? Então um LP com 8 músicas não tinha como, né? Aí, rapaz, o Raul falou, então tô pensando aqui, a gente podia gravar um blues, então, hein? E eu falei, mas ainda falei com ele assim, mas naquela onda B.B. King, assim, aquele blues bem de raiz mesmo. Ele falou, nessa praia. Aí, cara, nessa hora ele estava tomando café, sentado na cama, né, tomando o cafezinho dele da tarde, isso devia ser umas 5h30, 6 horas da tarde. Ele estava no lanchinho da tarde lá, tomando café, e ele tinha um violãozinho no quarto lá dele, né, que ele ficava lá, enfim, elaborando as ideias dele e tal. Aí o Raul pegou o violão, rapaz, assim, do nada, e mandou. Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Aí eu falei,
falei, Raul, peraí, cara, que música é essa? Ele falou, não, cara, não sei, pintou agora essa ideia. Eu falei, pô, tu tá de sacanagem, Raul, você tá fazendo essa música agora, aqui na minha frente. Ele falou, pô, pintou agora essa ideia, pô, um blues, assim, a gente falou num blues, pintou essa ideia. Aí, a ingenuidade do cara aqui, que vos fala, que é demais, né? Aí eu falo assim, Raul, então faz o seguinte, cara, eu tô cansadão, eu vou pro hotel, vou descansar, termina essa letra, termina essa música e vamos pro estúdio amanhã, a gente grava ela. Rapaz, eu perdi a chance de ser parceiro dessa música, porque o que eu tinha que ter feito ali? Ter ficado ali com ele e, Raul, pô, vamos fazer nós dois então, começar a dar as minhas ideias, meus pitacos e tal, e entraria nessa parceria e eu marquei nessa. E o Raul fez o Canceriano, gravamos o Canceriano, para mim é uma das músicas que eu mais gosto. Nos baús do Raul, todos, desde 92, em todos que eu participei de todos, sempre os meus hits foi o Quando Acabar o Maluco Sou Eu, que tem o Larga Rick, né, daquele solo, que entrou para os 50 maiores solos da história do rock, naquela matéria da revista Guitar Player de 2011. Foram 50 solos mais influentes do rock. 13 solos foram feitos aqui no Brasil, de guitarristas brasileiros, de músicas brasileiras, e 37 do mundo afora, né? Mark Knopfler, Eric Clapton, Hendrix, Jimmy Page, enfim, Jeff Beck, Santana, enfim, uma infinidade deles. Né? Foram 50 solos. E é essa a história, rapaz, do Canceriano. O cara começou a fazer a música na minha frente e eu perdi a chance de entrar na parceria dessa música. Rick, teria como você tá tocando pra gente alguns solos, alguns riffs, algumas linhas de guitarra que você mais gostou de gravar nos discos dos artistas? Se você puder aí, sapeca essa guitarra pra gente aí, mostra pra gente aí. Bom, essa é uma Gretsch Viking de 1966. Eu tinha 13 anos quando meu avô Maneco Amado, meu amado avô Maneco, trouxe para mim dos Estados Unidos. E só existem duas dessas no Brasil, que é o Erasmo tem uma e eu que tenho essa desde os meus 13 anos. Tá? Eu gravei 80% da obra discográfica do Raul foi feito com essa guitarra. Então tem algumas coisas que eu posso mostrar aqui com ela, por exemplo, Quando Acabar o Maluco Sou Eu, que tem o famoso bordão Larga Rick. Vamos lá. Que é, para mim, o melhor parceiro do Raul, que é o Cláudio Roberto, né? Fez essa música com ele, e outras tantas, né? São 40 músicas que Cláudio e Raul fizeram juntos. Para mim, o melhor parceiro do Raul é o Cláudio. O Cantar, que é desse disco também, do Quando Acabar o Maluco Sou Eu, do Cowboy Fora da Lei. Eu gosto bastante dessa música. Vou mostrar ela para vocês.
Rick, o que você gosta de ver num guitarrista tocando? Quando você vê um outro guitarrista tocando, o que te chama atenção? O que esse cara tem que ter na maneira de tocar dele para que você se impressione, para que você goste do cara como guitarrista? Eu acredito que a simplicidade. E isso me chama atenção. A precisão, a simplicidade e, acima de tudo, um estilo próprio. Que eu acho que eu consegui desenvolver isso, né? A simplicidade misturado com uma assinatura, né? Eu tenho uma assinatura musical, né? Geralmente, o que eu gravo as pessoas já identificam, já sabem que sou eu, né? Pelo tipo de frase, pelo timbre, enfim, eu acho que eu tive esse privilégio, né? Assim, eu sou um guitarrista diferenciado nesse sentido, porque eu desenvolvi uma maneira de tocar, uma assinatura, uma linguagem própria, né? E isso é uma coisa que me chama atenção em guitarristas que tocam dessa maneira, que são dessa maneira. Isso eu posso até abrir o leque para vários instrumentistas de várias categorias, né? de sax, de baixo, bateria, enfim. Eu acho que a linguagem própria é a coisa mais importante, porque quando você tem uma música que você pensa naquela pessoa, você já pensa assim, não, essa música eu tenho que chamar o Rick porque é a cara dele. Então, assim, a pessoa quer a minha assinatura. E, geralmente, quando isso acontece, dificilmente a pessoa fica palpitando muito. Não que isso não seja nada contra, entendeu? Mas, cara, eu já vou fazendo, me colocando dentro de uma música, é o que eu sempre falo. Você, quando chama a pessoa certa para gravar, né, 80% do que ela toca já é o que você quer ouvir. Né? E os outros 20% é um acerto aqui, uma ideia que surge ali, enfim, mas 80% da música, quando a pessoa chama, não, pensei em fulano para gravar isso. Então, o cara já tem que tocar 80% do que você quer ouvir, o que você imaginou para essa música, ele já vai estar tocando por conta própria. Né? E o restante ali é uma ideia que surge, uma coisa assim. Eu acho que isso aí é o mais importante, né? É você desenvolver o seu estilo, você criar uma assinatura musical, e quando a pessoa te chama para gravar, ela já sabe que o que você vai fazer vai ficar do jeito que ela quer, sem tirar nem pôr. Eu acho que é por aí. Rick, você é um músico de muita bagagem, de muita estrada, de muito conhecimento, né, e vivência dentro da música. Você com certeza viu o cenário musical brasileiro se transformar todo, em todos os estilos. Na minha opinião, a transformação foi para pior. A música no Brasil nunca teve com a qualidade tão baixa. Lamentável isso aí, piorou em todos os estilos. Como você vê a transformação da música daquela época para a música de hoje? Eu queria que você comentasse a respeito disso. E o que você acha que o Raul pensaria dessas músicas de hoje em dia, desses artistas? Dá a sua opinião para a gente aí. Bom, eu acho que isso aí, rapaz, é uma realidade hoje que a gente tem que conviver com ela, né? Esse nivelamento por baixo da música no Brasil hoje. Diria que, cara, em grande parte do mundo também, mas eu acho que aqui tá um pouco demais, né? Qualquer pessoa hoje é artista, qualquer um canta, enfim, acho que as pessoas perderam um pouco os valores, né? De quem é cantor, de quem não é, enfim, acho que ficou... E muita coisa, o que está interessando hoje para as gravadoras e para a mídia é um sucesso imediato, né? Então, qualquer coisa hoje vira sucesso, infelizmente, né? E eu vou te falar, eu quase não escuto música feita hoje no Brasil. Eu ainda sou daqueles que prefiro escutar os meus antepassados lá,
os grandes artistas, né, do rock mundial. Enfim, eu sempre estou atrás dessas músicas, porque isso, na verdade, é a referência de hoje, né? Muitas pessoas procuram, nesses sons, né, dos anos 60, dos anos 70, a sonoridade para hoje, né? Cara, em relação ao Raul, eu vou te falar, o Raul nunca foi muito fã de rock nacional. Eu me lembro que o Raul chamava o Paralamas do Sucesso, ele chamava de Para-choques do Fracasso, né? Ele tinha ódio, assim, de Paralamas, de outras bandas, assim, enfim. Eu acho que ele não estaria feliz, ou melhor, ele não está feliz, né? Porque o Raul, a memória dele hoje é totalmente viva, e eu, como uma pessoa que convivi muito com ele, eu sei o que ele gosta, o que ele dá valor, né? E com certeza ele não ia estar feliz com a música que a gente tem hoje no Brasil, com certeza não. Rick, conta pra gente aí quais são os guitarristas que você admira, tanto no cenário brasileiro quanto os gringos aí. Quais são os guitarristas que te influenciaram, quem você curte tocando, quem você escuta hoje em dia? Fala um pouco pra gente aí. Cara, guitarristas brasileiros são muitos maravilhosos que eu já trabalhei. Edgar Scandurra, um excelente músico. Tive a honra de fazer um baú do Raul, que ele participou também, né? Bom, eu participei de todos, desde 92. Ele participou de um só, que foi o Nazi, participou de dois. De mais. Mas do DVD ele participou dos dois, o Scandurra não. Ele participou do segundo DVD, Baú do Raul, que gravamos em 2014, na Fundição Progresso. Luiz Carlini foi meu parceiro na banda do Erasmo durante 15 anos. Kiko do Roupa Nova, é um guitarrista excepcional. Surgiu um garoto aí agora, que mora nos Estados Unidos, em Nashville. Ele tem uma banda de rockabilly, meio country rock, assim, chamado Matheus Canteri. Esse garoto, esse é meio fora do comum, ele é meio fora da curva, esse cara Deus deu a ele um dom a mais, né? Porque ele é excepcional, fora do comum, o Matheus. Outro que eu gosto muito, talvez não seja muito conhecido aqui no Brasil, a não ser no meio, né? Conhecem, que é o Rogério Lucas de Petrópolis, o Percy. O Percy é um grande guitarrista, é uma pessoa que eu sempre chamei para participar de todas as minhas produções. O disco da Dani Carlos, que eu produzi, né, de 2003 até 2007, eu chamei o Percy para gravar comigo. Chamei ele, depois que o Carlini saiu da banda do Erasmo, eu chamei o Percy para tocar na banda do Erasmo comigo. Ficamos lá por 15 anos também, né? Acho que desses 33 anos que eu toquei com o Erasmo, 15 foram com o Carlini, 15 com o Percy e 3 nesse meio tempo aí. O Julinho Maia fez o Rock in Rio, que é um excelente guitarrista também. Enfim, tem música. O Vander Tafo, tive a honra de participar com o Vander Tafo do DVD do Guilherme Arantes em 2001, no Teatro Mars, em São Paulo. Segundo o Guilherme, foi a banda dos sonhos dele, né? Foi o Gel Fernandes, era a base do Radiotax, que era o Gel Fernandes, o Lee Marcucci, Gel Fernandes na bateria, o Lee Marcucci no baixo, o Vander de guitarra, o Rubem de Souza nos teclados, Lino Simões no sax e flauta, o próprio Guilherme Arantes no piano, né? E eu de guitarra, e fiz pedal steel também. Cara, tem muitos guitarristas assim, que eu admiro bastante aqui no Brasil, muitos. E dos internacionais, cara, os que fizeram a minha cabeça assim, lá do início, foi o Hank Marvin, né, do The Shadows. Eu sou fã desse cara. Esse cara, ele é idolatrado até hoje, ele é ovacionado por
todos os guitarristas no mundo, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mark Knopfler foi uma pessoa que eu me identifiquei muito quando eu ouvi tocar a primeira vez, porque eu achei muito parecido com o estilo que eu toco, né? Quando eu conheci o Dire Straits, eu já fazia coisas, poucas notas, eu sempre fui um guitarrista mais desse estilo. George Harrison, desde os meus 10 anos, Keith Richards, da música Eric Clapton, né, em 66, quando surgiu com o Cream, também foi eu sempre fui mais do Cream do que do Hendrix, embora Hendrix também tenha me influenciado em muitas coisas também. Cheguei a tocar Hendrix também com a minha banda na época de adolescência. Enfim, são muitos, cara, muitos guitarristas assim. Da linha da country music tem esse menino, o Matheus Canteri, que eu considero assim um fenômeno. Brent Mason, Dan Huff, Vince Gill, tem vários guitarristas assim que eu admiro bastante, dentro de vários estilos, principalmente na linha country rock e no rock e no blues também, B.B. King, Albert King, enfim, isso é uma infinidade deles. Stevie Ray Vaughan também, um cara fenomenal. Enfim, essas foram os guitarristas que eu sempre me espelhei, né? E pela minha formação foram esses mais da época dos anos 60 mesmo, George Harrison, Pete Townshend do The Who, Keith Richards, o próprio Beach Boys, né? Eu adorava aquelas guitarras do Beach Boys também, dos anos 60, 64, 65, nessa época. Enfim, a minha formação vem desses caras. Rick, conta pra gente um pouco do setup que você usa hoje, tanto em shows quanto para gravações, né? O que você usa de guitarra, de violões? Fala um pouco pra gente aí desse lance de pedaleira digital, de pedais, amplificadores valvulados. Comenta pra gente um pouco das suas experiências com equipamentos. Fala um pouco do seu setup que você usa pra gente aí. Bom, vamos lá, Lelei. Começando aqui pelo meu setup dos meus amplificadores, tá? Eu uso um Fender Hot Rod DeVille com configuração dele 4 de 10, 65 watts RMS, todo valvulado. Junto com ele eu uso um Pivey Classic 50, que é esse aqui, com 2 falantes de 12 para dar uma diferenciada, né? Esse com 4 de 10 e esse com 2 de 12. Microfone os dois, né? Para gravar aqui no meu cantinho aqui onde eu gravo. E trabalho com esses dois amplificadores, tanto no palco quanto em estúdio, tá? Minhas pedaleiras são simples. Eu tenho essa daqui, tudo pedais, maioria analógico, né? Um reverb de mola aqui da Electro, um delay da Ibanez também analógico, esse um chorus também analógico. Esse compressor é muito bom, esse Tony Press aqui, esse pedalzinho da Moore também é um Hustle Drive da Moore, muito legal, né? Aqui nas minhas pedaleiras tenho basicamente a mesma coisa nas duas, né? Um pouquinho diferente, né? O Echo Park aqui da Line 6, o digital reverb da Digitech, né? Esse chorus da Moore também, que é muito legal. Esse drive aqui eu gravei tudo do Raul praticamente com esse drive. Eu tenho ele, foi o primeiro que saiu desde 1978. Esse compressor da Boss também é muito legal. Aí tenho aqui um Tube Screamer, um outro drive que é japonês também, antigo, mas foi comprado depois.
né? Vi numa liquidação, o cara estava fechando a loja e estava vendendo barato, eu comprei. Né? Esse Super Chorus também, da Boss. Esses pedais da Moore, que eu gostei muito, que é o Shin Verb e o Rieco, né? E esse vibrato da Marshall também. Então eu alterno, dependendo do que eu vou gravar, eu uso a pedaleira essa, ou dependendo eu uso essa, dependendo do drive. Tem mais alguns também aqui em cima, antigos, né? Aqui o digital reverb, né? O RV3. Esse compressor aqui também é muito. Foi o primeiro que esse chegou para mim em 72. Ele é meu desde 1972, esse aqui, né? Esse delay aqui também da Neco, da Danelectro, é muito bom. E aquele drive ali que eu uso no pedal steel também, que é da Danelectro, né? Aqui está o pedal steel, né? Aqui está o pedal steel, Excel, né? Pedal de volume ali, o drive que eu uso nele, passo ele pela pedaleira para usar reverb e delay também. Esse mandolin aqui é um mandolin de 1958, é um Epiphone, tá? Americano, de 1958. E aqui vem a parte das relíquias, né? Minha guitarra Gretsch aqui, minha Gretsch Viking de 1966. Esse é o banjo de 5 cordas, né? Um 5 strings Fender, que foi o banjo que eu usei para gravar o Cowboy Fora da Lei do Raul. Tenho essa Strato, uma Lone Star, né? Que já vem com esse Seymour Duncan de fábrica na ponte ali, um humbucking, né? E 2 single coils da Texas. Essa Rickenbacker de 12 cordas de 1968, que foi do meu amigo Lulu Santos, que ele fez questão de que ficasse para mim essa guitarra, eu comprei dele. Essa guitarra eu gravei check-up, gravei Cowboy Fora da Lei com ela. Tem essa Telecaster B-Bender também, que foi a primeira a chegar no Brasil, essa minha. Tem esse mecanismo que a corda Si sai por aqui, né? E você faz um bend de um tom na corda Si, né? Essa guitarra foi a primeira a chegar no Brasil, a B-Bender. A primeira quem teve fui eu. Como eu te falei, eu fui pioneiro em muitas coisas aqui. Aqui, minha Tele verde, de 72. Essa guitarra eu gravei DDI do Raul, gravei Mesmo Que Seja Eu do Erasmo, gravei Rock das Aranhas, gravei, enfim, uma infinidade de grandes sucessos. Aqui uma Strato branca que o Antônio Pedro fez para mim, já falecido, um grande luthier, né? Tem aqui a minha marca aqui, né? na mão. Ela tem captadores EMG, né? E essa Tele também, que é uma réplica de uma Vintage de 1962, né? Uma guitarra maravilhosa. Eu estou atualmente usando ela com cordas baritone, né? Que é bem abaixo, né? O tom. E é isso. Tá? Tenho poucas coisas, não me considero um colecionador de guitarras, mas, enfim, tem algumas coisas bem legais aqui. Rick, eu queria te agradecer por essa oportunidade, por essa entrevista aqui no canal. Muito bacana saber um pouco da sua carreira, da sua vida, da sua trajetória musical, tá? Te agradeço, te desejo tudo de bom, força, trabalho e fé para todos nós. Te agradeço por tudo aí, tá bom? Brigadão. Deixa uma dica para a galera aí que quer viver de música, para quem quer acompanhar, para quem quer gravar, para quem quer viver de música no geral. Deixa uma dica para a galera aí, tá bom? Um abração, tudo de bom. Lei, meu querido, eu que agradeço a você imensamente, enfim, por essa grande oportunidade de poder estar conversando com você e passando aí para as pessoas um pouco do meu conhecimento, falando um pouco da minha vida. Essas oportunidades, quando surgem, são sempre motivo de muita alegria para mim,
né? E poder, né? Passar um pouco enfim, da minha vida, contar um pouco da minha história, né? Eu te agradeço muito. Cara, e a dica que eu posso dar aí para as pessoas é, cara, sigam em frente, acreditem no seu trabalho, principalmente tentem desenvolver um estilo, né, uma assinatura, né, uma personalidade dentro da música, para que vocês sejam reconhecidos pelo toque de vocês, seja em qual instrumento for, né, isso é uma coisa muito importante, sabe, porque os produtores que vão chamar essas pessoas já vão chamar sabendo que aquelas pessoas vão resolver o que eles querem dentro da música, porque é assim que a coisa funciona. Eles pensam numa sonoridade e falam assim, não, essa música tem a cara de fulano de tal, então vou chamar fulano de tal para fazer, né? Então isso é uma coisa muito importante, tá? Então fica essa dica aí para todos os que estão começando, enfim, e agradecer aí a todos pela força que me deram até hoje. Eu sempre digo, cara, eu tenho muitos fãs Brasil afora, e eu acho que os fãs é o maior tesouro, é o maior patrimônio que um artista e que um músico tem. Porque sem o fã, nós não somos nada. Eles fazem a gente ser o que a gente é. Tá? Então, toda atenção e toda consideração que todos possam ter, né, com os fãs é uma coisa muito importante, sabe? Sempre que você for assediado no bom sentido, né, por um fã, cara, sempre dê toda a atenção, porque essas pessoas merecem, porque são eles que sustentam você, eles que compram seu disco, eles que pagam para ir no seu show, não são daqueles que ficam pedindo para ser VIP, entendeu? Eles pagam para ir no teu show. Enfim, o fã é tudo na vida de um artista, tá? Então essa é minha dica. E Lele, mais uma vez te agradeço muito por essa oportunidade aí de ter podido contar aqui um pouco da minha história. Valeu? Muitíssimo obrigado. Sucesso para vocês, sucesso para todos. Obrigado.